Glória a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, né? Momento em que nós vamos ministrar a palavra de Deus, né? Ser ministrados pela palavra de Deus também. Amados, a palavra de Deus nesta noite, vai procurando aí na sua Bíblia ou no seu celular, né? Seu smartphone. Lucas 18. Louvado seja Deus. Que bênção, amados, que bênção a gente poder estar aqui, né? Um pouco de frio, né? Mas Deus, né? Ele aquece os nossos corações, né? Aquece a nossa alma, né? Com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram aí? Louvado seja Deus. Lucas 18, 1. Diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e dizia: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar, amados. Senhor Deus, Pai, Tu és grande, poderoso, majestoso, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. Pai, Tu és magnífico, Senhor Deus. Pai, nós Te louvamos, Deus, e agradecemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante de Ti, Senhor. Pai, usa-me, ó Deus, Pai, que o Teu Espírito, Senhor Deus, esteja sobre mim, Senhor Deus, Pai, para que a Tua palavra possa adentrar aos nossos corações, ó Pai, aquelas pessoas que estão, Pai, através dessa live nos assistindo, ó Deus, ou mesmo aquelas, ó Deus, que em outro momento, outra oportunidade vai estar visualizando, Pai, esta mensagem, Senhor Deus, que essa mensagem venha, Pai, mudar a história, a vida, Pai, dessas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Pai, pela atuação e ação do Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, essa mensagem, o livro de Lucas, né? Um médico e companheiro do apóstolo Paulo, companheiro de viagem, né? Ele escreveu esse livro há cerca de 60, 70 anos aí depois de Cristo. O livro, ele trata da biografia de Jesus. O livro nos mostra Jesus como Filho do Homem, que veio para salvar todo tipo de pessoas. Judeus, gentios, homens, mulheres, crianças, rejeitados pela sociedade. Lucas escreveu esse livro pensando no povo gentil, no povo que não era judeu. Ele procurou explicar como Jesus veio para todos no mundo. Ele queria nos ajudar a entender o amor de Jesus pelas nossas vidas, né? Mesmo aquele que ainda não o conhece, Deus o ama. E mesmo você não querendo, nós não querendo, esse Deus, esse Jesus, Ele nos ama.
Amado, o culto dessa noite, culto de oração, né? Culto abençoado por Deus. E o tema principal hoje nosso é sobre a oração, né? Jesus fala, né, dessa parábola aí para os seus discípulos, né? Que eles deviam orar sempre e nunca esmorecer. Vemos, né, nessa parábola que havia um juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém, e nem era sensível às necessidades das pessoas, né, a não ser as suas necessidades. Ele estava preocupado mais com as suas necessidades do que as necessidades das pessoas. E hoje eu faço uma pergunta para você. Qual é a sua necessidade? O que você está precisando e às vezes uma necessidade urgente na sua vida? Se formos colocar aí em uma escala de necessidades, né, nós poderíamos pensar, né, as minhas necessidades fisiológicas seria respirar, comer, beber, né, ingerir líquidos e dormir. Essas seriam as nossas necessidades fisiológicas. E quais as necessidades de segurança? Eu precisaria de um emprego, ter saúde, eu precisaria de ter uma casa, né, para morar, principalmente num frio desse, né? Imaginou você num frio no tempo, né, ou passando frio aí em algum lugar, né, que não fosse uma casa, não tivesse uma cama, uma coberta, um fogãozinho, uma lenha para esquentar a sua casa, já imaginou? Também temos necessidades sociais, né? Eu preciso de uma família, eu preciso ter amizade, né? Eu preciso me relacionar com outras pessoas. Também tenho uma necessidade de estima, eu preciso ter uma autoestima, confiança, o respeito dos outros, respeitar os outros. Eu preciso também, né, uma necessidade de autorrealização. Eu preciso ter um crescimento, onde estou, para onde eu vou, onde eu quero chegar. Autocontrole, independência, mas também desafios. Então pense, meu irmão, pense. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa? Aquilo que está muitas vezes te incomodando neste momento, né? Está tirando muitas vezes o sono seu. Eu preciso entender, né, sobre o que está faltando na minha vida e o que eu posso fazer para suprir essas necessidades. Aquilo que é essencial para a minha vida, né, e que eu não posso somente achar, não, eu resolvendo as minhas necessidades, suprindo as minhas necessidades físicas é o suficiente. Eu preciso também ter a consciência de que eu preciso nutrir e suprir as minhas necessidades espirituais. E digo que ela não é somente a principal, ela é a principal fonte de energia para a minha vida. É suprir a minha necessidade espiritual. Jesus, conforme então o relato de Lucas, ele nos conta que essa viúva, ela passava por uma necessidade e que ela estava sendo prejudicada, né? O juiz não queria atender a essa viúva, não queria julgar aquela causa de que essa viúva estava passando. E Deus não nos dá detalhes de como era a vida dessa viúva. Quem era essa viúva? Se ela era nova ou velha, se era gorda ou magra, alta ou baixa, não, a Bíblia não nos conta, não nos dá, Deus não nos dá esse detalhe, né, sobre como era o estado social dessa viúva. Mas sabemos que ela tinha um opositor, né, e que ele estava agindo com injustiça, né, contra essa viúva, né, e nem sabemos, né, Jesus não nos conta nem qual era o motivo, né, qual era a causa desse litígio, né, sobre que essa viúva estava passando.
E lembramos também, amados, que as viúvas daquela época, elas facilmente passavam por necessidades. Muitas vezes o esposo e os filhos iam para as guerras, né, acabavam morrendo, né, essas viúvas ficavam muitas vezes com todas as dívidas, né, deles. A viúva tinha que assumir essas dívidas. Então elas herdavam as dívidas aí de seus maridos falecidos. E lembramos também que a Bíblia, ela nos fala, né, de algumas viúvas aí que também viveram de modo precário no Antigo Testamento. Lembramos aí daquela viúva em que Elias se hospedou lá em Serepta, né? A viúva só tinha lá um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, né? Estava pronta para preparar aquela farinha e dizer, não, esse aqui é o último alimento nosso e daqui nós não vamos mais voltar. E o profeta vai lá, né, e Deus age na vida daquela viúva. Também lembramos mais tarde também da viúva que hospedou Eliseu, o profeta Eliseu, né? Sabemos que os filhos dessa viúva, né, os senhores lá em que o esposo devia, queriam resgatar esses filhos e levar como escravos, né? E nas escrituras também encontramos várias referências, né, do cuidado de Deus com essas viúvas, né? A Bíblia nos diz que o Senhor julga aqueles que defraudam e prejudicam as viúvas. O profeta Malaquias afirmou que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem as viúvas. Em Malaquias 3:5. Então, na cidade em que essa viúva vivia, havia um juiz. E Jesus o descreve como sendo um homem contrário a Deus e que também não tinha qualquer respeito pelas pessoas. Essa descrição, sem dúvida, ela enfatiza que aquele juiz era alguém egoísta e desprezível. Quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer reverência para com Deus, isso significa que o juiz não se preocupava em fazer aquilo que era correto, aquilo que era justo. Com a informação de que ele não respeitava as pessoas, também concluímos que ele não dava importância nenhuma para a opinião pública, né? E essa viúva, ela foi direto ao ponto, né? Ela estava passando por uma necessidade, ela estava passando por um problema. E ela resolveu de que forma? Não, eu vou direto na pessoa em que pode resolver a minha causa. E ela foi direto ao juiz. Ela procurou o juiz para que a sua causa fosse resolvida. Em casos assim, né, naquela época, a viúva, como mulher, ela não tinha, né, o direito de chegar até aos homens. Mas como o seu esposo havia falecido, né, ela teria os mesmos direitos no tribunal que o seu esposo, que o homem, né? E mesmo assim, mesmo ela sendo mulher, o juiz ainda nem deu ouvidos a essa mulher. Como de fato ele ignorou ela várias vezes, porque a parábola diz que ela foi ali várias vezes, né? A viúva vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. E no 4 diz, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Amados, esse juiz então resolveu, essa viúva todo dia está aqui me dizendo, julga a minha causa, atende o meu pedido, julga a minha causa, atende o meu pedido. Ele resolveu, não, eu vou atender o pedido dessa viúva para que ela pare, né, de vir me importunar. Todo dia eu vejo a viúva está lá na porta, né, pedindo para me julgar. Jesus quer nos dizer nesta parábola que os filhos devem orar
constantemente, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera, né? Assim como essa viúva teve uma longa espera para que o juiz pudesse atender, né? E que também há um contraste agudo entre o juiz iníquo e o justo juiz. Isso fica claro que quando Jesus chama a atenção para as palavras do juiz e contrasta com a seguinte pergunta, Lucas 18:7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para eles? Em outras palavras, Jesus quis dizer que o juiz ímpio, perverso e egoísta fez justiça à causa daquela viúva. Quanto mais Deus, nosso Pai, né, que é santo, que é justo, Ele não vai atender ao nosso clamor, os nossos pedidos. Ele não vai atender aos seus escolhidos, aquele que ora dia e noite. Além disso, né, por seu caráter perverso daquele juiz iníquo, ele agiu por motivos, princípios egoístas, enquanto Deus, ele age por amor aos que são seus. Amados, e aí nós entramos no primeiro ponto. Um juiz que cuida dos seus. Um Deus que cuida de nós. Ele é o juiz justo. Acaso Deus não fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite? Disse Jesus. Geralmente, é o cliente que vai e escolhe o seu advogado, aquele que vai, né, diante do tribunal, né, advogar aí sobre a sua causa. Na parábola, foi a viúva quem procurou o juiz, quem escolheu o juiz. E esse juiz, né, advogou aí a causa dessa viúva. Mas no reino de Deus é diferente, né? Foi o justo juiz quem escolheu aqueles que são seus. Ele os amou, ele nos amou quando estes ainda estavam mortos em delitos e pecados. Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos, fracos. Né? E ainda diz, né, 2 Pedro 2,9, e o justificou pelo mérito de Cristo no Calvário, fazendo-lhe ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, povo escolhido por Deus. Deus, ele tem cuidado de nós, mesmo nós muitas vezes não visualizando, não enxergando aquilo que ele tem feito nas nossas vidas, mesmo nos mínimos detalhes, mesmo naquelas mínimas coisas em que nós não conseguimos enxergar. Ele tem protegido nós. Ele tem nos guiado muitas vezes pelos caminhos que nós achamos que é reto, que é direito, que é correto, que é justo, né? Aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, nós estamos ferindo os seus princípios. Estamos indo de encontro com a sua vontade, com a retidão dos seus caminhos. E com seu amor incondicional, mesmo assim, ele nos protege. Deus, ele não é como aquele juiz injusto da parábola, mas por causa de seu grande amor por nós, ele deseja que nós oremos. E promete, ele nos faz aí uma promessa, né, que ele vai responder às nossas orações. Vai responder às nossas petições. Ele quer que sejamos persistentes em nossos pedidos. Assim como a viúva insistiu com o juiz. Isso não significa
que Deus vai dar tudo aquilo que nós queremos, né? Mas sim, Ele vai responder os nossos pedidos quando nós chegarmos até Ele e fazermos os pedidos com justiça e com sabedoria. Nós temos que ter sabedoria naquilo em que nós pedimos ou sobre aquilo em que nós vamos orar. Isso significa que não há como dar errado. Os salvos nunca estarão desamparados e no tempo oportuno serão atendidos. Essa verdade, ela é maravilhosa e reconforta os nossos corações. Deus cuida de nós porque Ele nos ama. Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Ele toma conta de toda a criação e dá especial cuidado àqueles a quem Ele ama. Ele toma conta de toda a criação. Se Deus cuida das flores, cuida dos passarinhos, quanto mais cuidará de nós. Quando estamos tristes, feridos ou com medo, podemos confiar no cuidado de Deus. Ele nos protege e ajuda a vencer as dificuldades, os problemas que estamos passando. Deus está sempre cuidando de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deixa Deus agir, amado, na tua vida. Entrega nas mãos do Senhor aquilo, a causa em que você necessita, aquilo que você está precisando hoje, entrega nas mãos deles. E o mais Ele fará. Amados, e o segundo ponto é: o juiz, ele age no tempo certo. Deus, ele age no tempo certo nas nossas vidas. E Jesus nos diz assim ainda: digo-vos que depressa lhes fará, no 8, Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele afirma, Jesus está dizendo, é uma promessa de que ele fará justiça e fará rapidamente. Jesus destaca que Deus age depressa em favor do seu povo, ainda que pareça tardio para com eles, né? Isso parece ser uma contradição, mas não é. A demora em que a viúva enfrentou, de que o juiz, né, viesse dar, né, o veredito para sua causa, né, a demora enfrentada por ela pode ser de caráter desleal pelo juiz iníquo. Mas os seguidores de Cristo possuem um juiz imutável, um juiz verdadeiro, no qual nós podemos depositar toda a confiança e a fidelidade nele. Esse juiz que conhece todas as coisas e responde às orações do seu povo no tempo oportuno, de acordo com os seus propósitos eternos. Hoje, amados, né, com a chamada aí de uma vida moderna, né, preciso falar rapidamente com uma pessoa lá no Japão, que eu tenha contato, né, através da internet, através do celular, eu tenho esse contato rapidamente, né? Nós podemos nos comunicar lá do outro lado do mundo e saber o que está acontecendo no mundo inteiro. Conversar com qualquer pessoa, né, num piscar de olhos. Mas muitas vezes nós não temos paciência para esperar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Queremos que tudo aconteça assim, num estalar de dedos. Mas
tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo de Deus. Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus e aquilo começa a demorar. Não está acontecendo, comecemos a ficar ansiosos, ficamos duvidosos, será que foi Deus mesmo que deu essa palavra para mim? Será que foi Ele que falou comigo naquele dia? Faz tanto tempo e nada aconteceu até agora. Muitas vezes nós fazemos assim, não fazemos? Né? Colocamos em xeque a palavra de Deus, aquilo que Deus prometeu para nós. O tempo de Deus, amados, ele não é o nosso tempo. O tempo de Deus é outro. Deus sabe o momento certo de nos abençoar. Os seus caminhos, né, assim como os seus pensamentos, são totalmente diferentes dos nossos. Em Isaías 55, 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amados, Deus, ele tem o tempo certo. Ele tem o tempo exato. Ele é soberano. Ele está no controle de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio às mortes que estão ocorrendo e os casos que estão ocorrendo, Ele está no controle de tudo. Nada foge do seu controle. Mesmo eu achando que está tudo errado, Ele nos diz: espera, confia em mim. Deixa eu agir, pois a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita para nós, e não acrescenta dores nas nossas vidas. Vemos que Jesus termina essa parábola fazendo uma pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? E eu faço essa pergunta para nós, amados. Ela tem o objetivo de nos levar a uma reflexão e um autoexame, essa pergunta de Jesus. E eu pergunto para nós, será que eu estou pronto para aguardar pacientemente e perseverando em oração o momento da volta de Jesus? Se nós formos ver no capítulo 17, Jesus estava falando aos fariseus, que iria chegar um tempo em que ele iria morrer, iria ressuscitar, subiria aos céus, e que haveria um tempo em que ele havia de retornar para os seus. Amados, eu vou estar pronto para esse momento, para essa volta? Jesus quis dizer, eu vou estar orando, perseverando até que ele retorne? Estou me derramando diariamente diante de Deus em oração, pedindo que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Realmente eu estou orando fervorosamente pela volta do Senhor? Ou eu estou com medo, estou acuado? O cristão tem que estar pronto. O cristão não pode ter medo da morte. Tem que estar pedindo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É isso que nós devemos aguardar e esperar. Então, todo cristão, ele aguarda ansiosamente por esse momento final, quando toda a justiça será revelada no dia do juízo. Nesse dia, Jesus vai julgar os vivos e os mortos, e porá fim em toda a maldade, em toda a perversidade e injustiça. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
Atos 10, 42. Tudo vai acontecer conforme o tempo determinado, e para cada coisa em seu lugar debaixo dos céus e em cima na terra. Tudo se cumprirá no seu tempo. Amados, e o que eu aprendo, né, com essa parábola? Em primeiro lugar, ela nos diz que nós devemos orar continuamente e com perseverança. A viúva, ela não desistiu de suplicar diante do juiz pela sua causa, né? Mesmo aquele homem ímpio e sem consideração por ninguém. Nós, porém, nós temos, louvado seja Deus, um santo juiz, o justo. Então, nós não podemos desanimar. Nós não podemos desfalecer. Em segundo lugar, a parábola do juiz iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. Todo o contexto da parábola parece indicar que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça, ou seja, o que ela estava pedindo era legítimo e aceitável. Então, ela tinha o motivo correto para orar. E em terceiro lugar, ela nos ensina que a resposta da oração muitas vezes pode demorar. Uma oração sem resposta significa que Deus não a escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito. Se você está orando pelos motivos certos, não com propósitos egoístas, mas visando bem o reino de Deus, e ainda não foi respondido, então talvez o Senhor, Ele quer lhe ensinar algo. Ele quer lhe ensinar algumas lições. A demora na resposta da oração se dá por razões que somente Deus conhece. Mas durante esse período, aproveite para aprender mais sobre paciência e perseverança. E tenha sua fé fortalecida. Às vezes Deus nos reserva uma bênção ainda maior, que vai além daquilo que nós pedimos. Mas a nossa impaciência, a nossa inquietude, muitas vezes acaba prejudicando a nossa compreensão a respeito daquilo que Deus vai fazer por mim. Ainda que a vida seja injusta, o Senhor é sempre justo. Se até um juiz injusto responde aos apelos de uma viúva insistente, muito mais um Deus que é justo responderá àqueles que passam por necessidades e oram a Ele com fé. Quando as provações e os desafios fizerem a vida parecer injusta, ainda poderemos confiar no Senhor. Ele nos dará o livramento. Buscar a Deus em oração exige paciência e persistência. No final, eu digo para vocês, valerá a pena esperar o tempo exato, o momento exato que Deus vai agir. Amados, Deus, Ele não tarda, Deus não chega atrasado. Eu digo para vocês que Deus, Ele chega no momento exato. Deus chega no momento em que você está precisando. Sem uma vida de oração correta, a fé não pode ser verdadeiramente exercida. Independentemente de quanto isso seja afirmado, não desanime. Creia e continue a orar. Continue a orar. Jesus disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele quer nos achar orando, sem cessar,
clamando por Ele. Fé, perseverantes de que Ele vai voltar e vai nos levar para morarmos juntos na glória. Amados, lembra da pergunta que eu fiz lá no início? Qual é a sua necessidade urgente? Qual é a sua necessidade urgente hoje? Amados, é orar sempre e nunca desistir. Nunca desanimar. Não desista de orar. Clame a Deus por sua luta. Às vezes sofremos calados. Não tenha vergonha de levantar um clamor sobre sua causa. Muitas vezes eu tenho que repetir várias e várias vezes o mesmo pedido. Senhor, eu estou aqui de novo, Senhor, clamando pela mesma causa. Não tenha vergonha, amados. Não tenha vergonha. Deus virá depressa para atender o seu clamor. Lembre-se, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que precisa ser transformado, Ele vai transformar, Ele vai mudar. Ore para que quando Deus vier na nossa causa, Ele possa te encontrar orando e perseverando. Ele é um juiz justo, um juiz que cuida dos que são seus. Ele é um juiz que também age no tempo certo. Ele age no momento exato. Por isso eu preciso orar e ter fé. As duas coisas têm que andar juntos. Perseverança. Não desanime. Não desfaleça. O Senhor ouve a sua oração. Amém, amados? Glória a Deus. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar. Vamos orar para esse justo juiz que tem cuidado de nós e sabemos que Ele age no tempo certo, no tempo exato, nas nossas causas. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus Pai, porque o Senhor entregou o seu Filho amado, Deus, por nós. Sabemos, Pai, que o Senhor nos ama. Sabemos, Deus, cuidado, Pai, que o Senhor tem conosco, Pai, a cada dia. Mesmo, Deus, nós não podendo enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Pai, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, que o Senhor tem atendido, ó Deus, as nossas petições, Pai. E nós, Pai, como muitas vezes temos a nossa visão, ó Deus, limitada do Senhor, ó Deus, não enxergamos, Deus, muitas vezes aquilo que o Senhor tem nos livrado, ó Deus, nessa caminhada, Pai. Ô Senhor Deus, clamamos, Pai, que o Senhor venha alcançar, Deus, cada um, Senhor Deus, que está passando, ó Deus, por uma necessidade, ó Deus, neste momento, ó Deus. O Senhor venha atender, Senhor Deus, as orações, ó Pai, do Teu povo, Pai, e que nós não venhamos a desfalecer, Pai, mesmo diante, ó Deus, de que o Senhor fica calado, ó Deus, o Senhor não responde, ó Pai, as nossas orações, mas que nós possamos, assim como essa viúva, ó Pai, insistentemente, ó Deus, diante de Ti, Senhor Deus, falar, ó Deus, das nossas petições, aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, Deus, Pai, de uma cura, Senhor Deus, de um trabalho, enfim, ó Deus, daquilo que cada um precisa, Pai, que possa colocar diante de Ti, Senhor Deus, as suas necessidades, ó Deus, e sabemos, Pai, que sem demora, Pai, o Senhor vai atender os nossos pedidos, ó Deus. Oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louva a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será dele. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Temos mais alguns pedidos de oração? Não? Louvado seja Deus, amados, que essa palavra possa aquentar o seu coração, né? E que possa colocar realmente esse pensamento diante de Deus, né? Que você venha verificar o que eu preciso, o que eu tenho que fazer. Eu sei que as portas, Jesus está às portas, logo Ele virá. Eu estou pronto? Eu estou perseverando? Pense, meu amado. Deus é um Deus de amor. E Ele virá no tempo exato, no tempo certo. Ele é justo e fiel. Ele cuida de nós. Ele atende os nossos pedidos, as nossas orações. Amém, amados? Que a graça desse bom Deus esteja sobre cada um de nós. Que você tenha uma boa noite. Que você possa descansar sua cabeça, repousar nessa noite no seu travesseiro e pensar que Deus, Ele é justo e fiel. Amém? Domingo teremos, quinta-feira teremos aqui o estudo, né? Estamos aí estudando aí sobre o profeta Jonas, né? Eita maravilha, que bênção. E domingo teremos nosso culto aí presencial, né? É lógico que vai ser um culto aí com pessoas contadas, né? Mas louvado seja Deus, né? Estamos iniciando, estamos começando, é um começo, né? Nunca passamos por isso, mas Deus tem cuidado de nós. Amém, amados? Boa noite. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.